Antes que o tempo tivesse nome, antes que houvesse céu, terra ou qualquer forma de vida, havia apenas o silêncio do infinito. Nenhuma estrela cintilava no firmamento, nenhum rio corria pelos vales, nenhuma criatura respirava. O universo ainda não existia, nem mesmo o conceito de existência. Tudo era um profundo vazio, onde nem a luz ousava surgir. E ainda assim, mesmo em meio ao nada, havia uma presença, invisível aos olhos humanos, mas viva, eterna e poderosa. Deus. É nesse cenário de completa ausência que se inicia a história mais antiga e grandiosa da humanidade. A origem de tudo o que conhecemos não foi por acaso, nem por explosões desordenadas. Foi por intenção, palavra e propósito, um ato de amor e soberania. Agora volte seus olhos ao início de tudo, quando Deus, com sua voz, rompeu o silêncio eterno e iniciou a criação do mundo. No princípio, não havia som, nem forma, nem luz. O universo estava mergulhado em um abismo de escuridão absoluta. Nenhum vento soprava, nenhuma estrela brilhava, nenhuma vida pulsava. O vazio pairava silencioso, profundo, sem tempo e sem limites. Era o nada. Até que do alto dos céus eternos ecoou uma voz, forte, soberana, criadora. Deus falou, e com apenas uma palavra, tudo começou. Haja luz, e a luz explodiu na vastidão. Um clarão poderoso cortou a escuridão como um raio eterno. O caos cedeu espaço à ordem. Deus viu que a luz era boa, e ele a separou das trevas. Chamou a luz de dia, e às trevas deu o nome de noite. Assim se fez o primeiro dia, marcado por uma divisão perfeita entre luz e sombra. No segundo dia, Deus olhou para as águas que cobriam tudo e disse: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E surgiu o céu, vasto e azul, separando as águas que estavam acima das que estavam abaixo. Um espaço foi criado para o ar, para o voo, dos pássaros, para as nuvens que ainda viriam. Tudo seguia em perfeita harmonia. No terceiro dia, Deus reuniu as águas num só lugar para que a terra seca aparecesse. E assim surgiu a terra firme, majestosa, cheia de promessas. As planícies, os vales, as montanhas começaram a se moldar. Deus chamou o seco de terra e as águas reunidas de mares. E então, com um gesto de poder, ele ordenou: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. E a vegetação brotou em abundância. Flores coloridas, árvores altas, sementes férteis, tudo surgia diante dos olhos do Criador, que contemplava sua obra com satisfação. Cada detalhe era intencional, cada separação perfeita, cada elemento belo e funcional. A criação avançava com majestade, ritmo e sabedoria. A voz de Deus ecoava com poder e o universo obedecia com reverência. Nada era por acaso. Era o início de algo glorioso, o nascimento do mundo. No quarto dia, Deus olhou para o firmamento e decidiu adorná-lo com sinais e ritmos. Ele falou novamente e suas palavras moldaram o tempo. Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e para serem por sinais, para as estações, para os dias e anos. E então o céu foi preenchido com esplendor. Deus criou o grande luzeiro para governar o dia, o sol, uma esfera flamejante que aquece, ilumina e comanda os dias com majestade. E criou o menor luzeiro para governar a noite, a lua, serena, misteriosa, espelhando a luz em meio à escuridão. Também fez as estrelas, incontáveis, espalhadas como diamantes sobre o manto negro do universo, marcando as estações, os caminhos dos navegantes e os sonhos dos homens. O céu foi preenchido de glória. No quinto dia, Deus voltou seus olhos para as águas e para os céus e disse: produzam as águas enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus.
E assim, os mares se tornaram redutos de vida, baleias majestosas, cardumes coloridos, peixes velozes, criaturas que o homem ainda levaria milênios para descobrir, todos criados com perfeição. E o céu foi povoado com aves de todos os tipos, águias imponentes, pardais delicados, andorinhas velozes e pavões exuberantes, cada uma voando segundo seu instinto, cada uma louvando o Criador com o bater de suas asas. Deus viu tudo isso e declarou: é bom. Ele abençoou os peixes e as aves, dizendo: frutificai e multiplicai-vos. Enchei as águas dos mares e as aves se multipliquem sobre a terra. E assim a vida explodiu em movimento, em som, em dança. O planeta ganhava cor, harmonia, ritmo. O céu, a terra e o mar pulsavam juntos, sob o comando divino. A criação ganhava profundidade. Havia agora dia e noite, tempo, estações, criaturas que nadam, voam, cantam e vivem. Tudo com propósito, tudo com beleza, tudo refletindo a glória daquele que criou com uma só palavra. No sexto dia, Deus voltou-se para a terra e disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e animais, selvagens. E a terra obedeceu. Surgiram os animais terrestres, imensos, velozes, fortes, astutos. Leões rugiram sobre as planícies, ursos exploraram as montanhas, camelos marcharam pelos desertos e macacos balançaram entre as árvores. A diversidade era grandiosa. Havia criaturas para os vales, para as florestas, para os campos e para cada canto do mundo. Deus formou cada um com perfeição, com instinto, com propósito. Cada detalhe, dos cascos ao pelo, das garras às asas, foi criado com arte divina, mas o clímax da criação ainda estava por vir. Deus, em seu amor e sabedoria, decidiu fazer algo à sua imagem. Não uma estrela, não uma árvore, nem uma fera, mas alguém que pudesse se relacionar com ele, que fosse reflexo de sua essência. E então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Deus formou o homem do pó da terra com suas próprias mãos. Moldou seu corpo com cuidado, com atenção, com ternura, e então inclinou-se e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim, o homem passou a ser alma vivente, um ser com corpo, alma e espírito, com razão, emoção e consciência, um ser capaz de amar, de criar, de cuidar e de escolher. Deus chamou esse primeiro homem de Adão e o colocou em um lugar especial, o Jardim do Éden, um paraíso onde tudo era belo, puro e equilibrado. E ali, entre árvores frutíferas, rios cristalinos e animais em paz, Adão recebeu a missão de cuidar da criação. Mas Deus sabia que não era bom que o homem estivesse só. Então fez Adão adormecer e de sua costela criou a mulher, Eva. Não inferior, mas igual, companheira, amiga, parte dele. Juntos, homem e mulher formavam a plenitude da imagem de Deus na terra. Assim, no sexto dia, Deus criou o ápice de sua obra, a humanidade, com liberdade, dignidade e o dom de refletir seu Criador. E então, Deus olhou para tudo o que havia feito: céus, terra, mares, luzes, vida e agora o ser humano, e viu que era muito bom. No sétimo dia, depois de 6 dias de pura perfeição, Deus contemplou toda a sua obra. Não havia erros, não havia caos. Tudo estava em seu devido lugar, cada elemento cumprindo seu papel com exatidão divina. O universo, antes um vazio escuro e sem forma, agora pulsava com luz, cor, movimento e propósito. Era como uma sinfonia celestial, cada nota ressoando em harmonia com o Criador. E então Deus descansou. Não porque estivesse cansado, pois o Todo-Poderoso jamais se fatiga, mas para nos ensinar o valor do repouso, da contemplação, da celebração. Ele abençoou o sétimo dia e o santificou, estabelecendo um ritmo sagrado para a vida.
6 dias de criação, um dia de comunhão. Era o princípio do sábado, o descanso que liga o homem ao Criador. O mundo havia sido criado com ordem, beleza e propósito. Do macrocosmo das galáxias ao microcosmo da célula, tudo refletia a mente sábia de Deus. Cada estrela apontava para sua glória. Cada árvore sussurrava seu nome. Cada criatura exibia sua criatividade. E o homem foi chamado a representar Deus na terra. Adão e Eva viviam em plena comunhão com o Criador. Não havia medo, vergonha ou dor. Caminhavam com Deus no frescor do dia, ouviam sua voz e cuidavam da criação com alegria. Essa era a intenção divina desde o início. Um mundo perfeito, governado com justiça, cheio de vida, sob a direção de seres criados à imagem do Pai. Mas a história da humanidade estava apenas começando. O jardim era apenas o primeiro capítulo. Deus havia dado ao homem o dom da escolha, e com ele viria também a prova, o conflito, a queda e o plano de redenção. Mas antes de qualquer erro, havia a criação, perfeita, intocada, reflexo do céu na terra. Essa narrativa da criação do mundo não é apenas uma lembrança de como tudo começou. É um convite a reconhecermos o poder de Deus, a beleza de sua ordem e a profundidade do seu amor. É um chamado à adoração e à responsabilidade. Somos parte de algo grandioso, eternamente pensado e amorosamente moldado. E assim a criação chegou ao seu ápice. Um universo inteiro nasceu da voz de Deus, do nada ao tudo, do caos à ordem, da escuridão à luz. Cada detalhe, cada camada da existência, cada célula foi arquitetada por um Criador perfeito, intencional e amoroso. Não houve acaso, não houve improviso. Houve arte, ciência, sabedoria e, acima de tudo, amor. O Deus que separou luz das trevas é o mesmo que hoje separa o bem do mal em nossos corações. O Deus que suspendeu as estrelas no céu e pintou os mares de azul é o mesmo que escreve a nossa história com graça. E esse mesmo Deus que poderia ter encerrado a criação com os anjos, as estrelas e as galáxias, decidiu criar o ser humano à sua imagem. Essa é a maior revelação da criação. Você e eu fomos feitos à imagem de Deus. Entre todas as maravilhas da natureza, nenhuma tem o privilégio que o homem tem, o de se parecer com o Criador, de pensar, amar, criar, decidir, cuidar. Fomos chamados a dominar a terra com responsabilidade, a cultivar a vida com sabedoria, a refletir o caráter divino em tudo o que fazemos. Mas com esse dom veio também a escolha. E como veremos nos próximos capítulos da história bíblica, a humanidade usaria esse poder não apenas para o bem. O pecado entraria em cena e com ele a queda, o distanciamento, a dor. Ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, Deus nos criou. Ele nos quis, Ele nos formou, Ele nos amou antes mesmo que o mundo existisse. E desde a criação até os dias de hoje, sua mão continua estendida, sua voz continua falando, seu plano continua em ação. Você pode olhar para o céu estrelado e se lembrar do seu Criador. Você pode contemplar o mar e se lembrar do Deus que abriu as águas para salvar um povo. Você pode ver a luz da manhã e lembrar que ele disse: haja luz, e houve luz. Mas o maior reflexo de Deus na terra continua sendo você. Você foi criado com um propósito. Você é parte dessa grande história. E hoje, Deus ainda fala, ainda chama, ainda cria. Não mundos novos, mas novos corações, novos caminhos, novas vidas. A criação não terminou no sexto dia. Ela continua toda vez que alguém se encontra com o Criador e decide viver em sua presença. Toda vez que um coração endurecido se rende. Toda vez que alguém escolhe a luz em vez das trevas. A criação é eterna, pois Deus é eterno. Portanto, ao ouvir essa narrativa, não pense apenas na origem do mundo. Pense no que ela diz sobre você. Você é imagem de Deus. Você foi feito para
refletir a glória do Criador. Você foi criado para adorar, amar, cuidar e viver em comunhão com o Pai. Talvez você esteja em uma fase da vida onde tudo pareça confuso, escuro, como no início de tudo. Mas lembre-se, no meio do nada, Deus criou a ordem. No meio da escuridão, Deus disse, haja luz. E Ele pode dizer isso hoje sobre sua vida também. Se essa mensagem falou com você, não saia deste vídeo sem agir. Inscreva-se no canal agora para continuar acompanhando essas histórias épicas da Bíblia, que revelam o poder, o amor e o propósito de Deus para você. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos com reflexões profundas como essa. E mais, deixe aqui nos comentários uma frase sobre o que mais te tocou nessa história. Pode ser, fui criado à imagem de Deus, ou Deus ainda cria luz em meio ao caos, ou algo que brotou no seu coração. Vamos construir juntos uma comunidade que valoriza a palavra e compartilha a fé. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar de que não é fruto do acaso, mas obra-prima do Criador. Nos vemos no próximo capítulo da Bíblia, a maior e mais verdadeira história já contada.